extraordinário. Glória a Jesus, aleluia. Às vezes há coisas que aos nossos olhos parecem andar da forma que nós talvez fala, não era isso que eu tinha desejado, não era isso que eu queria para a minha vida. Mas uma coisa nós devemos estar cientes, nós devemos andar segundo o desejo e o propósito do coração de Deus. Eu quero ser rápido com os irmãos, não para enfatizar os irmãos, pois a palavra de Deus diz que não é comum que nós falar que nós seremos ouvidos. Não adianta ficar falando 2, 3, 4, 5 horas se a palavra não tiver tempero, se a palavra não tiver unção. E eu quero ser bem sucinto, mas bem sucinto mesmo com minhas palavras aqui nesta noite, mesmo até porque a palavra de Deus nesta noite aqui fala por si próprio. Gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, versículo 39. Mateus 26, versículo 39. Gisele, oferece sua Bíblia de novo. A Bíblia para o Milton. Eu vou ler para não tomar o tempo dos irmãos. Mateus 26, versículo 39, assim está registrada a palavra de Deus. E, indo um pouco mais adiante, prostou sobre o seu rosto, orando e disse: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém. Amém. Meus amados, o versículo que acabamos de ler, ele literalmente retrata a vida e o ministério de Jesus aqui na terra. Aleluia. E esse versículo, principalmente, nos fala quando Jesus se apresentou lá no Getsemane, aonde tudo iria acontecer na vida dele, aonde ele ia ser entregue, aonde ele ia ser traído, aonde ele ia ser crucificado. Porém, antes disso, Jesus estava angustiado de espírito. Jesus estava como que amargurado, ou seja, o espírito dele estava como que atormentado, porque ele sabia que era chegado a hora de ele ser entregue à morte. Então ele chamou os seus discípulos aos Montes da Oliveira, chegando ali num determinado local, foi, se retirou-se a orar e chamou alguns dos discípulos para ir com ele. E Jesus, indo ao monte, passou ali algum tempo ali na presença do Senhor, orando, buscando a Deus. Talvez, eu não sei, aqui não expressa a oração que ali Jesus fez, mas assim, o que eu entendo aqui, que eu creio que naquele momento Jesus teve um particular com o Pai, e eu creio que talvez ele pedisse a Deus que tirasse dele aquele cálice, que tirasse dele o sofrimento que ele ia passar, que tirasse dele aquela humilhação que ele viesse enfrentar pela frente. Porém, por 2, 3 vezes ele subiu ao monte e ele falou: olha, Pai, se possível, ele falou, se possível, ele colocou aqui uma interjeição, ele falou, se possível, tira de mim este cálice, porém, todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. O interessante que me chama a atenção aqui é que Jesus, ele sendo parte da terceira trindade, sendo Deus em si mesmo, apesar que aqui ele estava em carne e osso, veio como homem, ele como Deus, ele não se deu o privilégio, ou seja, ele não se usurpou a si próprio, a si mesmo, negou-se a si mesmo, e não teve a precaução em si mesmo
de se achar o dono da razão e querer de dizer, voltar para o pai e falar, não, eu não aceito isso do qual o Senhor está me dando. Eu não aceito esse fardo do qual o Senhor impõe hoje sobre as minhas costas. Não, ele tão somente dobrou os seus joelhos e disse, passa de mim, se possível, este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E aqui é onde está o segredo. Muitas das vezes, nós nos levantamos a mão, aceitamos a Jesus como o nosso único suficiente Salvador, dizemos até que somos crentes, vamos para a igreja, colocamos a Bíblia debaixo do nosso braço, entramos na igreja, adoramos a Deus, louvamos a Deus, enquanto estamos lá dentro da igreja somos cristãos. Depois que colocamos o pé fora da igreja, só a graça de Deus em nossas vidas. Somente a graça de Deus em nossas vidas. Muitas das vezes nós achamos que eu e você devemos servir a Deus, ou achamos que devemos servir a Deus da maneira em que bem nós achamos e entendemos que devemos servir a Ele. E não é dessa forma. Deus, Ele é Espírito e se importa que os tais o adorem em espírito e em verdade. Deus diz, vinde a mim vós todos que estáis fracos, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porém ele disse, vinde a mim como estáis, porém não permaneça como estáis. Não permaneça. Desde a criação do mundo, desde a formação do Éden, o homem sempre teve tendência de andar segundo a sua vontade, de andar segundo o seu livre-arbítrio. Apesar que Deus nos concede o livre-arbítrio de nós andarmos bem, de nós acharmos e fazer bem aquilo que for melhor para nossas vidas. Porém, não na presença do Senhor, não nos caminhos do Senhor. Quando eu e você fazemos confissão de servir a Deus, nós devemos servir em espírito e em verdade, não como eu e você achamos que devemos servir. Porque quando nós nos colocamos na presença de Deus, é para adorar. Desde quando Deus fez o homem, desde quando Deus criou os céus e a terra e colocou o homem no seio da terra, foi para o adorar. Foi para o adorar e o glorificar. Porém, no decorrer da nossa trajetória, o homem foi quem mudou esse caminho. O homem foi quem mudou esse rumo. Foi o homem quem mudou a forma de se chegar a Deus. Deus, quando chamou Moisés para conduzir o povo na trajetória, na saída do Egito, ali o povo começou a se rebelar contra Deus. E Deus disse para aquele povo que ele seria o sacerdócio real, a nação eleita. Mas aquele povo, eles a vida inteira se demonstrou-se de coração obstinado, de coração duro, e sempre relutando contra o querer de Deus. Sempre lutando contra a vontade de Deus. E não é isso que Deus quer para mim e para a sua vida. Vejamos o maior exemplo que nos deu Jesus Cristo aqui. Ele sendo Filho de Deus, por si próprio sendo Deus, fazendo parte da terceira trindade, ele disse, Pai, todavia não seja como eu quero, mas seja sempre como tu queres. Deus. Ou seja, o que ele quer dizer aqui é que seja sempre feita a vontade de Deus em nossas vidas. E que nunca venha a ser feito a minha vontade, que nunca venha a ser feito a tua vontade, mas que seja sempre feita a vontade de Deus em nossas vidas. Seja em quaisquer circunstância que seja, seja qual for a dificuldade, seja qual for o problema que eu e você estiver enfrentando, seja sempre feita a vontade de Deus. Nunca seja feita a minha vontade, mas sempre a tua vontade. Quando Deus falou, Joanas, desce a cidade de Nínive, Joana, ali fala com aquele povo. Joanas chegou ali e se assustou com aquela cidade. Joanas se assustou com aquela cidade e imediatamente Joanas falou, não, eu não vou ficar aqui nesse lugar não. Vou fazer a vontade de Deus aqui nesse lugar não. Não quero nada aqui nesse lugar não. O povo daqui é um povo duro, é um povo gigante, é um povo de coração duro. Vou eu voltar para trás porque aqui não é o meu lugar. Deus havia mandado Joanas ir ali pregar a palavra dele. Porém Joanas não fez o querer de Deus. Joanas não fez conforme Deus queria. Joanas desceu a um porto, chegando lá, havia um navio que ia sair do Tarsis,
Jonas simplesmente pulou dentro daquele navio, se escondeu no fundo do porão daquele navio. O navio saiu caminho afora pelo mar. Daqui a pouco Deus manda uma tempestade, Deus manda um vento, aquele navio quase vai a pique. Por que aquele navio ia quase a pique? Porque Jonas estava sendo desobediente ao querer de Deus. Jonas estava sendo rebelde ao agir de Deus. E por causa da minha e da tua rebeldia, Deus pesa a mão. Deus pesa a mão. E muitos que estão à nossa volta também pagam as consequências. Dessa forma, Senhor Pai. Paga as consequências, porque uma coisa é você dizer que é crente, e outra coisa é você servir a Deus segundo o desejo e o propósito do seu coração. E o povo viu que o povo começou a pegar toda a sua carga daquele navio e jogar para fora, aliviando a carga daquele navio para que aquele navio não viesse a afundar. De repente chega e está Joana no fundo do calabouço do navio. Chega, está lá Joana, se escondendo da presença de Deus. E ele viu que não tinha outra saída, a não ser voltar para o lugar que Deus tinha mandado ele ir, a não ser querer fazer o agir de Deus, a não ser querer fazer a vontade de Deus. E ele vendo que não havia outra saída, e que todo aquele mal que sobrevia sobre aquele navio era por causa dele, ele então somente falou: me lança mar adentro. Quando lançaram Jonas mar adentro, a palavra de Deus diz que um peixe grande veio, tragou Joana e levou Joana para o lugar onde ele deveria estar pregando a palavra de Deus. E é dessa forma que tem que ser comigo e com você. Não devemos andar segundo a vontade do homem. Não devemos andar de aparência para agradar o mundo. Não devemos andar segundo a concupiscência da nossa carne. Mas devemos andar em espírito e verdade. Devemos andar em retidão, com sinceridade. Devemos andar assim como Eliseu andou. Porque quando Eliseu passava lá em Sunem, uma senhora sentava todo dia ali na porta da casa dela a comer pão. E quando Eliseu passava por aquele lugar, ela dizia: eis que eu vejo ali um santo homem de Deus. É, Jesus. Eis que ali passa um santo homem de Deus. E eu tenho me preocupado que hoje muitos cristãos já não dão mais esse testemunho. Muitos cristãos, quando passam na rua, alguns até fecham a porta, alguns até se escondem, porque o camarada não dá testemunho de cristão. O camarada não conta, não dá um bom testemunho daquilo que ele serve, daquilo que ele é como cristão. Muitos até se envergonham, falam: aquele dali, não. Dessa forma, aquele dali não dá testemunho de crente. Com aquele dali eu não quero conversa. Com aquele dali eu quero bem longe de mim. Com aquele dali eu quero afastado de mim. Meus amados, meus queridos irmãos, vamos nos atentar ao agir de Deus. Vamos nos atentar para aquilo que Deus quer para nossas vidas. Muitas das vezes nós achamos que, não, eu faço o que eu quero, está da forma que eu gosto, ou o mundo está do jeito que eu quero, dá sim para ser crente, afinal de contas Deus só quer a alma, o corpo vai padecer mesmo dentro do caixão, vai ser enterrado, Deus quer só o espírito. Não, Deus quer o corpo, a alma e o espírito. Aleluia! Deus não quer eu e você pela metade, não. É verdade. Deus não quer eu e você só a perna ou só o braço, não. Eles nos quer por inteiro. Aleluia. Por inteiro. Deus quer eu e você com retidão, com sinceridade, e sempre lembrando que nós somos seus servos, e que nós possamos nos colocar sempre diante de Deus como servo e falar: Senhor, eis-me aqui, faça em mim o teu querer, faça em mim a tua vontade, não como eu quero, mas como tu queres. Eu sei que é difícil, hoje viver num mundo onde tem tudo aí para nos oferecer, tudo, a panela está aí cheia. Se nós sairmos aí fora aí, se nós quisermos ir para a balada, nós vamos, para onde a gente quiser ir, está aí, porque está tudo aí lançado aí fora, na porta da nossa casa mesmo, está tudo aí. Agora, cabe a mim e a você tomar essa decisão. Cabe a mim e a você servir a Deus ou a Mamon. Cabe a mim e a você ficar na brecha ou abrir a brecha. Cabe a mim e a você tomar essa posição hoje como servo, e assim como Josué falou para Israel quando se rebelou contra Deus, falar: não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Eu e a minha casa vamos dar testemunho de Deus. Aleluia. Eu e a minha casa vamos servir a Deus em espírito e em verdade. Não nos deixamos nos corromper com as coisas do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, porém a palavra
palavra de Deus, ela permanece para sempre. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. Aleluia. Tudo aquilo que eu e você plantar, nós vamos colher. Seja o bem, seja o mal, seja o amor, seja o ódio, seja o que quer que for, aquilo que nós plantar, isso com certeza, isso nós vamos ceifar. Verdade, Deus. Isso nós vamos ceifar. Eu quero pedir aos queridos, aos amados, que pedimos a Deus graça para que nós possamos permanecer nos caminhos do Senhor, para que nós possamos permanecer na presença de Deus em retidão, em sinceridade, ainda que com dores, ainda que com lutas, ainda que com dificuldade. Quando vir a hora da angústia, quando vir a hora da tristeza, quando vir a hora da fraqueza, fala: Senhor, eis-me aqui, sustenta-me com a destra da tua mão, sustenta-me com a tua mão direita, ó Pai, e não me deixes pecar contra ti, não me deixa vacilar contra ti, Senhor. Ajuda-me, ó Pai, sustenta-me, ó Deus, não me deixa, Pai querido, tropeçar com meu pé em pedra alguma. Oh, meus amados, queridos, amados irmãos, aleluia. Que Deus nos abençoe. Aleluia. Senta aí, seu Cláudio. Aleluia. Senta aí um pouquinho. Oh, Deus poderoso. Aleluia. Que Deus possa, meus queridos amados irmãos, Aleluia. nos fortalecer nessa caminhada. Que Deus possa nos dar força, ânimo, vigor. Aleluia. E que nós possamos sempre lembrar do exemplo que Deus, que Jesus Cristo nos deu. Que não é segundo a nossa vontade, não é segundo o desejo da minha carne, mas que seja feito sempre a vontade de Deus em nossas vidas. Muitas das vezes, nós às vezes queremos ir para um determinado local, achamos que ali é a porta que Deus abriu para nós, achamos que ali é o local que Deus fez para nós. Eu lembro que um certo tempo atrás, especificamente há 6 anos atrás, eu ainda não tinha a categoria E. Meus cunhados me chamaram para tirar a categoria E, e foi um negócio meio interessante essa história, porque enquanto eu não tinha a categoria D, aparecia milhares de caminhão para me dirigir, aparecia milhares de convite para mim de caminhão, toda hora era um caminhão na porta diferente, toda hora era uma carreta diferente na porta, vai para lá, vem para cá, vem para lá, vem para cá, viaja para lá e viaja para cá. Aí um dia eu fui lá e tirei minha carta. Mudei a categoria D para a categoria E. Interessante que depois que eu mudei a categoria D para a categoria E, que agora eu estava pronto, habilitado para pilotar uma carreta, Deus foi lá e fechou as portas. E por quê? E o interessante que eu comecei a ver, nós passamos, eu e a minha esposa, nós começamos a ter umas certas assim, desavenças espirituais, porque disso, porque daquilo, porque dessa forma, porque desse jeito, porque não era a vontade de Deus. Aleluia. Não era esses os planos de Deus. Não era isso que Deus tinha planejado para a minha vida. Não era isso que Deus quer para a minha vida. Talvez naquele tempo, se eu tivesse ido para a estrada fora, sabe lá Deus aonde estaria a minha alma hoje. Talvez nem aqui hoje eu não estaria pregando para vocês aqui. Talvez Deus, sabe lá Deus, se não já tivesse me envolvido em algum acidente na estrada, Deus não já tivesse levado a minha alma, talvez até mesmo poupando a minha alma, talvez até mesmo poupando a minha vida para não pecar contra Ele, para não cair em contradição contra Ele, porque Ele diz que todos quantos vêm a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aleluia. Só que nós nos atentamos, às vezes, para o agir de Deus, a forma como Deus trabalha. Deus trabalha nas coisas minuciosas, aquilo que nós achamos que não é impossível, aquilo que nós achamos que não tem mais jeito, aquilo que nós achamos que já não tem mais saída para nossas vidas. Deus diz: eu posso fazer daí o impossível. Aleluia. Aquilo que eu e você acha que não tem mais jeito, Deus chega com solução. Deus chega com solução no momento certo, na hora certa. Muitos dizem por aí que Deus tarda, mas não falha. Esse ditado é errado. Deus chega no momento certo, na hora certa. Aleluia. Quando Ele quer agir, no agir dEle, no momento dEle, na hora dEle, cabe a mim e a você saber esperar o agir de Deus, saber esperar Aleluia. O tempo certo, o tempo determinado de Deus. Aleluia. Não é como eu e você pensamos. Israel a vida inteira viveu pecando contra Deus.
a vida inteira, até que um dia Deus se invocou com o próprio povo dele. Deus mandou escorpiões no meio do deserto, Deus mandou serpente no meio do deserto, e toda aquela geração que saiu do Egito